A mensagem de hoje é intitulada Convidando o Diabo para Jantar. Pode tirar aquele membro de sua família fora da sua mente agora mesmo. Risos. Eu estou falando sobre o verdadeiro diabo, ok? Convidando o diabo para jantar. Agora, Pai, eu te agradeço com todo o meu coração nesta manhã. Deus, eu te bendigo e te louvo porque o Senhor tem nos chamado como teu povo para orar novamente nesta hora. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não nos tem chamado porque temos feito tudo certinho, ou por termos feito algo de correto. Em alguns casos, nós temos dificilmente feito algo correto, mas ainda assim continuamos sendo tua noiva. O Senhor continua nos amando com um amor eterno. E o Senhor continua operando para conectar e agir de tuas mãos com o som de nossas vozes. Então, Senhor Deus, nós aceitamos o convite para orar novamente em nossa geração. Nós te pedimos, Senhor, por misericórdia, Deus, para este momento em nossa história. Como país, como teu povo, Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão de poder e liberte nossos filhos, nossos jovens estudantes no colégio, nossos alunos de faculdade, nossas famílias, ó Deus, nosso governo. Te pedimos, Senhor, que liberte nossas igrejas de paralisia e ineficácia. Senhor, nós estamos completamente à mercê de tua misericórdia, mas ainda que entendamos que tu és Deus misericordioso e Deus todo-poderoso, o Senhor merece, Senhor, ouvir nossas vozes novamente. Então, Senhor, me ajude a transmitir essa mensagem hoje, Senhor. Tome a fragilidade desse vaso humano e multiplique os pensamentos que o Senhor plantou no interior deste coração. E alimente aqueles que estão famintos hoje. Nos dê a vitória que é nossa, nos dê a compreensão disso. Nos dê a graça, Senhor, de entender que o Senhor nos chamou, não em nossa força, mas em nossa fraqueza, para fazer a diferença em nosso mundo. Eu te agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Esther capítulo 5. Convidando o diabo para jantar. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou favor aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhes disse: Que é que queres, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se parece bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã para que se atenda ao desejo de Esther. Então o rei e Amã vieram ao banquete que Esther tinha preparado. No banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida, e qual é o teu desejo? E se fará ainda mais até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e desejo é, se achei favor aos olhos do rei. Se bem parecer ao rei, conceder-me-á minha petição e cumprir o meu desejo. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar. Amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém, vendo Mordecai à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura. E amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mordecai, e então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz essas palavras:
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando as pessoas decaem da atmosfera divina, elas frequentemente se tornam abertas a sugestões demoníacas, que é serem levadas no embalo a se moverem em uníssono com os objetivos das trevas, que são roubar, matar e destruir tudo aquilo que mais claramente representa a imagem de Deus desse mundo e que é precioso ao coração dele. Não se engane sobre isso, o diabo odeia você. O diabo odeia toda a raça humana. Ele odeia os criados à imagem e semelhança de Deus. E no orgulho de seu coração, se determinou a destruir aquilo que ele sabia que era mais importante para o coração de Deus. O próprio Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então existe esse conflito acontecendo, essa guerra nos céus, se é que posso chamar dessa maneira. Que as pessoas involuntariamente que vivem fora do divino se tornam reservatórios para isso. Seus corações se tornam abertos para as trevas e com as sugestões das trevas elas começam a mover as suas mãos contra aquilo que eles sabem que é precioso para o coração de Deus. Neste caso, um homem chamado Amã chegou até o governo, se tornando virtualmente o segundo em autoridade no reino. E ele ainda queria que todo mundo se submetesse, se curvasse e tremesse diante dele. Queria que todo mundo se submetesse à sua visão de como uma sociedade deveria ser. Submetesse à sua visão de como a autoridade deveria ser. Submetesse aos seus próprios raciocínios. Suas próprias redefinições, posso chamar assim, de tudo o que tinha existido até aquele ponto. Mas havia um certo grupo de pessoas que não iria se submeter, representados por este único homem no portão chamado Mordecai, um devoto religioso, seguidor de Deus, naquela época, que simplesmente não se levantaria, não se prostraria, não se submeteria em piedade. E esse homem, Amã, se tornou inflamado contra esse homem. E não apenas contra ele, mas contra todas as pessoas que este homem representa, todos os judeus do reino daquela época. E persuadindo o rei, começou a formar leis para tirar a força do povo, para tirar suas propriedades, seu poder, sua capacidade de permanecer contra seus inimigos. No final das contas, a intenção dessas leis era erradicar a sociedade dessas pessoas. Um povo que ele sabia que nunca se submeteria, nem se dobraria ou se sujeitaria a essa nova ordem que eles viam no reino. Um povo que tinha outro rei, e era o único rei para quem ele se dobraria ou a quem se submeteria. Então, para aniquilar a influência deles e aniquilar com a autoridade deles, ele fez o que nações e líderes e governantes, e voltando ao que o próprio diabo tem sempre tentado fazer, criar leis, ameaçar o povo de Deus daquela época, ameaçar machucá-los, marginalizá-los, colocá-los de lado, dizer que nós como sociedade, com essa nossa nova e maravilhosa ordem, somos bem melhores que essas pessoas, que nunca dobrarão seus joelhos para a nossa visão de como uma sociedade deve ser hoje. Então qual é a resposta de Deus para isso? Por toda a história vemos Deus respondendo a esses momentos quando líderes se levantam, líderes como o faraó do Egito, que começou a jogar os filhos de Israel no rio. Nós vemos isso por toda a história. Qual é a resposta de Deus? Agora, Paulo fala sobre isso no livro de Coríntios. Ele fala sobre como o Senhor, uma vez mais, pega o fraco e o desprezível, e os ninguéms, e os nadas, e as coisas que não são, para aniquilar as coisas que permanecem por sua própria sabedoria e sua própria força. Ele providencialmente, nessa época da história, colocou uma moça no palácio do rei. Isso é incrível. Agora, no momento em que ele a chama para fazer uma intercessão por seu povo. Ela era uma judia. O momento em que Deus a chamou era o pior momento possível na vida dela. A paixão daquele primeiro amor e romance com o rei tinha de alguma forma desvanecido. Ela nem tinha mais sido chamada na presença dele por 30 dias. Ela não se sentia amável, não se sentia amada. Ela não se sentia desejada. Provavelmente ela se sentia imensamente como se fosse alguém infiel.
como se ela devesse de alguma maneira ter sido infiel ao rei e que ele estava agora chateado com ela. E nesse ponto, onde ela realmente não está diariamente na presença da corte, é quando Deus a chama. Você não ama isso? Quero dizer, nós como igreja, nessa era na América hoje, quem dentre nós pode dizer, temos sido tudo o que deveríamos ser, temos sido fiéis, temos estado em cada reunião de oração, olhamos por toda a nação e nossa igreja está praticamente sem oração hoje. Nosso evangelho é leve e alguns ameaçam e dizem, não é leve, é pesado, é elaborado e condena o correto. E olhamos tudo isso e dizemos, Deus, esse é o pior momento possível em que poderíamos estar. Experimentando essa situação de indiferença que estamos vivendo na nação. Porque nós não estamos fortes, nós sentimos não amáveis. Sentimos como se não estivéssemos na presença do rei. Não nos sentimos desejados. Temos consciência completa de nossos fracassos e incapacidades de fazer o que sentimos, que o Senhor nos tem chamado para fazer. Mas de alguma maneira, Deus tem entrelaçado o movimento de suas mãos com nossas vozes. A misericórdia de Deus, a gentileza de nosso Deus, a bondade de nosso Deus, que Ele espera nos ouvir em nossas fragilidades, em nossas imperfeições, em nossas dificuldades, em nossas provações. E o que falei na terça-feira à noite? Há uma coisa que nós precisamos redescobrir, que não interessa como Esther se sentia a respeito de si mesma, ela continuava sendo a noiva do rei. Aplausos. Não interessa como você se sinta sobre si mesmo. Mesmo se você esteve afastado de Deus por anos, não interessa, Ele te gravou na palma das mãos dEle. E geralmente Ele não nos chama em nossa força. Ele nos deixa como Moisés, passar 40 anos no deserto. E quando nós não temos mais uma espada, quando não temos mais influência, não nos sobrou nada a não ser Ele. Nessa fraqueza Ele nos chama para fazer uma grande obra para o reino de Deus. Graças a Deus por sua misericórdia. Graças a Deus que seus caminhos não são os nossos caminhos. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Graças a Deus por ele ser quem ele é. Às vezes ele espera até que estejamos fracos. Ele esperou de fato até que Lázaro estivesse morto para fazer o milagre. Porque não havia milagre para compartilhar aquela mesa quando Lázaro sentou-se com o Senhor. Tudo o que ele podia dizer era, eu estava morto e ouvi uma voz e me movia em sua direção. Não era eu e Jesus fazendo alguma coisa, era Jesus fez isso e eu me levantei da morte. Este homem, Amã, obteve poder e decidiu usar sua influência para diminuir e exterminar qualquer que não se prostrasse diante dele. E quando as pessoas não querem submeter seu eu ao caminho de Deus, elas eventualmente tentarão destruir isso. E você vê esse padrão se repetindo vez após vez na história. João capítulo 13, verso 27. Jesus pela última vez pega... Agora, Jesus é a expressa imagem e glória de Deus. Ele, na última vez à mesa, pega um pedaço de pão e o mergulha no vinho e oferece um último gesto de companheirismo a Judas. Quando Judas se recusa a verdadeiramente receber, ele fez um teatro ao receber o pão. Vamos colocar dessa maneira. Mas em seu coração ele se recusou a abraçar verdadeiramente o que estava diante dele. E nesse ponto a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Esther tipifica as pessoas que oram, que Deus procura para mostrar seu poder novamente em tempos de aflição. Ela se transformou de sua fragilidade para uma completa dependência de Deus. Ela convocou seus amigos e disse, vamos orar e jejuar por 3 dias. Vamos voltar à oração. É tempo de orar novamente. Vamos reconhecer que, a menos que Deus edifique a casa, estamos trabalhando em vão. Isso não será realizado através de petições, através de ativismo, através de tribunais ou qualquer outra coisa. O que precisa ser feito na nação agora só acontecerá pela mão de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos reconhecer que temos que nos humilhar à vista de nosso santo e todo-poderoso Deus.
e reconhecermos novamente a nossa dependência dele. A menos que ele edifique a casa, nossos labores são em vão. E ela disse: nós não iremos apenas jejuar, mas eu vou me aplicar à oração. E eu vou diante do rei, o que quer que isso venha a me custar, que me custe. Não é um tipo básico de oração que o Senhor está procurando nessa geração. É a oração de um povo que dirá a Deus: o que quer que o Senhor tenha para o meu futuro, eu aceito. Onde quer que o Senhor me conduza, eu irei. O que o Senhor me pedir para fazer, eu farei. O que o Senhor me pedir para falar, eu falarei. Eu farei isso, ó Deus, e se eu perecer, pereci. Eu me lembro de meus anos de juventude como um policial, que eu fiquei tão cansado da duplicidade da minha vida, fiquei tão cansado de chorar enquanto cantava os hinos na igreja, e aí secar as lágrimas e envergonhar o nome dele no resto da semana. E eu me lembro de estar dirigindo por uma certa rua e eu estava tão frustrado que golpeei o volante do carro. Eu disse em voz alta, eu estava sozinho no carro e eu falei: Jesus, vou te seguir, nem que isso me mate. Agora, isso pode não parecer uma oração, mas era. E veja onde me conduziu. Por todo o mundo, e tem sido uma jornada incrível. Por onde o Senhor me conduziu, as portas que o Senhor me abriu, o que o Senhor pedir de mim. Onde o Senhor me chamar para ir, eu irei. Mas tinha uma coisa que eu sabia em meu coração: eu não tenho a força para fazer isso. Eu não tenho o discurso para realizar isso. Não tenho o coração para querer isso. Mas eu quero a tua presença e poder, propósito e direcionamento para a minha vida. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. E onde quer que isso me leve, é onde eu quero estar, mesmo quando eu não entenda. Esther se voltou em completa dependência, agora neste lugar de intercessão. Onde nós começamos, ela aparece na corte do rei. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de trajes reais e se pôs no palácio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou favor aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha em sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Você ficará maravilhado. Percebe? Não tem nada a ver com como você se sente nesta manhã. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. A questão é sobre como o rei se sente a seu respeito. Isso é o que importa. Você pode se trancar no seu quarto de oração e você sente tamanho fracasso. Você se sente tão não amável, se sente tão não amado. Algumas vezes, só para descobrir que o rei estava esperando por você. Ele está ansioso para ouvir a sua voz. Ele não está com vergonha de você. Ele comprou você com seu próprio sangue. Ele declarou você limpo de seu pecado. Ele te deu uma justiça que não é a sua justiça, que pertence a ele, e ele a deu a você. Você é a noiva do rei. Louvado seja Deus! E quando ela toca a ponta do cetro, ela está agora reconhecendo o poder dele, a misericórdia dele e a posição dela naquela corte. E você e eu precisamos reconhecer novamente o poder de nosso Salvador, o poder daquele que disse: o que quer que você pedir em meu nome, crendo, você receberá. Você e eu precisamos reconhecer que o coração dele é por nós. E que ele está na posição de todo o poder, toda a autoridade, e que todo nome que se nomeia neste mundo e no mundo por vir está em sujeição a ele. Você precisa reconhecer novamente que nele nós somos mais do que vencedores. Através de Cristo que nos amou, você precisa reconhecer novamente que não há principado, não há potestade, não há anjo, não há criatura, nem altura, nem vale, nem montanha, nada que possa separar você e eu do amor de Deus, que é nosso em Cristo Jesus. Então, em algum momento, em oração, temos que olhar para fora de nós mesmos. Temos que parar de olhar para dentro de nós procurando por algo bom, porque fora de Cristo, Paulo disse, não há nada de bom dentro de mim, fora de Cristo. Glória seja dada a Deus, tudo é dele, nossa purificação, nossa esperança, nosso futuro, a purificação de nossos pecados, tudo o que Deus fará, até mesmo através da fraqueza de nossa oferta, de nossas orações a Ele. Tem tudo a ver com Ele.
tudo a ver com sua misericórdia, tudo a ver com sua bondade. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até a metade do reino te dará. Ela nem tinha aberto a boca e ele já estava oferecendo a ela a metade de seu reino. Tudo nesta Bíblia tipifica Cristo. Você entende isso? Deus inspirou a escrita desses livros para mostrar a você e a mim seu caráter, seu coração, para que possamos conhecê-lo, para que possamos entender como ele pensa, como ele se move. Cada palavra é inspirada, cada palavra é útil para ensino, doutrina e instrução em justiça. E Esther respondeu com uma resposta bem comum. Se fôssemos você ou eu, acho que eu iria direto ao assunto. Você não iria? Esse homem perverso, o Amã, está tentando matar o meu povo. Mas ela fala agora com sabedoria. É incrível. Ela diz, se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Eu acho isso muito interessante, porque ela está convidando duas pessoas, mas ela está enfatizando que o banquete é apenas para um. Venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado, para ele. Agora, se fosse do rei que ela estivesse falando, o que a princípio parece ser, já que em certo sentido nosso primeiro ministério é para ele, para o rei. Nosso primeiro ministério não é sempre aparecer diante dele com uma lista. Meu filho, meu cachorro, meu gato, meu canário, meu aluguel, minha conta de energia elétrica. Sabe aquela lista que fazemos para Deus? Nosso primeiro ministério é para ele. Nosso primeiro ministério é ministrar para ele. Esther está preparando um banquete, verdade, mas não era verdade que tudo no reino a que ela tinha acesso já tinha sido dado pelo rei? Ela está trazendo para ele o que já é dele. Não é verdade que temos que trazer a ele o que é dele? Trazer a ele um coração grato, trazer a ele salvação, trazer a ele meu amor, trazer a ele um obrigado pelo que o Senhor fez por mim na cruz? Obrigado, Deus, por ser quem o Senhor é. Obrigado por sua incrível misericórdia. Em essência, isso aparentemente é para quem olhê no versículo era. É o primeiro ministério do crente, para Cristo. Geralmente nós vamos até Ele em nossas orações e elas são sempre pedir, 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 pedir. E nós nem tiramos um tempo para simplesmente amá-lo, para agradecê-lo, para ministrar a Ele. É realmente incrível. Mas se o ler no versículo fosse Amã, eu acredito que a dependência dela de Deus a levou a um lugar onde a sabedoria e o poder de Deus estão agora fluindo através dela. Percebe que quando começamos a jejuar, começamos a orar, nós tocamos o sobrenatural novamente? Onde o Espírito de Deus começa a falar através de nós. A vida de Deus se entrelaça com a nossa e nossos pensamentos começam a tornar-se um. E nós começamos a falar como Deus fala. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 43, permita-me compartilhar com você. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Agora, ele permaneceu em fé, mas ouça quem agora está falando. Davi não tinha o poder de fazer o que estava para ser dito. Somente o Espírito de Deus nele é que tinha esse poder. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então ali está Davi, apenas um jovem, mas o Espírito de Deus está agora sobre ele. Entende o que estou falando? Este jovem homem entregue a um relacionamento com Deus, agora está andando em uníssono com Deus, e ele e Deus começam a falar em uma só voz.
Louvado seja Deus que havia tamanha autoridade naquela voz de 13 ou 14 anos de idade. Eu posso até ver os filisteus começando a tremer. E eles começam a pensar por que estamos tremendo. Por que estamos com tanto medo deste menino vindo com um pau e uma pedra? Nós temos um gigante de cerca de 3 metros de altura, um homem de guerra para o enfrentar. Por que, de repente, nós sentimos estes calafrios? Porque Davi não está falando na carne. Ele está falando no espírito, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Agora eu sugiro a você novamente que nós temos que aprender a andar no espírito. E você não pode aprender a andar no espírito até que tenha um relacionamento íntimo com Deus. Reconhecendo-o, não apenas a nossa fragilidade, mas o amor dele, seu poder, sua misericórdia, sua vontade de andar conosco, não só quando estamos fortes, mas quando estamos fracos. O próprio Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículos 9 a 11, "Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais preocupados de antemão pelo que haveis de dizer. Mas, o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então eu acredito que nesse ponto Esther e Deus estão falando em uma só voz. Deus deu a ela uma sabedoria. Agora, chega o momento para um segundo pedido, o segundo banquete. E no banquete, capítulo 5 de Esther, verso 6, disse o rei a Esther, qual é a tua petição, e ser-te-á concedida? Eu vejo paixão no coração do rei, e qual é o teu desejo? Ainda até metade do reino. E aí ele diz, será feito. Qual é a tua petição? O que você quer me pedir? Eu quero saber, eu quero saber. E qualquer coisa que você me pedir será feito. Esse banquete é o que ela diz. O primeiro banquete, ela diz que é para ele. Lhe tenho preparado. E isso é incrível, porque naquele banquete ele diz, qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esther falou, minha petição e desejo é, se achei favor aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a minha petição e cumprir o meu desejo. Venha o rei com a mão ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Lembra-se de que o primeiro banquete era lhe, e o segundo banquete é lhes. É bem interessante quando você observa isso, porque eu estou casado há 40 anos e eu tenho que prestar atenção a cada palavra. Risos. Porque às vezes todo o meu futuro é afetado por uma palavra que eu não entendi. Às vezes é uma palavra como ainda, é uma palavrinha que volta para me assombrar. Pois eu disse, por que você não estava lá? Ao invés de dizer, ainda não estava lá. Sabe, é só uma palavra. Então eu aprendi ao longo dos anos a ouvir. Então eu leio isso e digo, Deus, o Senhor a conduziu a dizer que era um banquete para um, basicamente. Mas o segundo dia era um banquete para dois. Lhes, para eles. Isso é onde em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 4, diz, levou-me à casa do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor. Quando ela soube, sem sombra de dúvidas, que o coração do rei estava comprometido com a voz dela. Quando ela soube, sem sombra de dúvidas, quando ela sentiu completamente que aquele relacionamento não estava voltado a ser o que costumava ser, mas estava se aprofundando como nunca antes. No começo do relacionamento dela com o rei, era um relacionamento de amor, não tenho dúvidas sobre isso. Ele estava enamorado por ela estava enamorada por ele. E muito frequentemente, em nosso relacionamento de primeiro amor com Cristo, é assim que é. E é claro que depois de um certo tempo, a distância chega. O rei estava procurando por algo mais. E é claro que a história nos diz que ela se tornou uma corregente com seu marido. Ele estava procurando por algo mais do que doces juras à mesa, olhando um para os olhos do outro. Ele estava procurando por alguém para reger e reinar com ele. Alguém que viria à corte, alguém em quem ele pudesse confiar certas coisas do reino. Porque não se esqueça do fim da história. Vamos falar sobre isso provavelmente na terça-feira. Mas Deus deu através do rei para Esther o poder de reescrever uma lei de morte para uma lei de vida.
Ela literalmente tornou-se uma corregente, escrevendo a lei com seu marido, o rei. Então, agora você vê esse incrível amor que começa a ser derramado do coração do rei. O que é isso? Novamente no capítulo 7, verso 2. Disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Você pode ver que há um anseio no coração dele. O que você quer que eu faça por você? Você consegue entender o quanto Jesus está esperando em nossa época por esse momento? O quanto ele está esperando que nós, como um povo de Deus, paremos com todas as nossas atividades tolas e voltemos à sua presença, para amá-lo, para ministrar a ele, para reconhecer o que o chamado dele é na terra e como nos encaixamos naquele chamado. Agora lá está ela e ele diz: qual é a tua petição? E se te dará até metade do reino. Eu nunca diria isso para minha filha, porque ela pediria metade do reino. Risos. E aí ele diz: se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse que ousaria em seu coração fazer tal coisa? Aleluia! Aplausos. Deixe-me ler algo para você. Salmo 18. Tristezas de morte me cercaram. Aqui é o rei Davi, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Aleluia! Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou os raios e os desbaratou. Quem é esse? E onde está esse? Você consegue imaginar Amã a essa altura? Enquanto fogo saía dos olhos do rei. Percebe? Porque a noiva dele voltou, sua noiva está ministrando a ele. Sua noiva está na mesa do banquete. Aquela mesa que Davi disse que Deus prepara para nós, mesmo na presença de nossos inimigos. E quem ousaria? Você consegue imaginar? Quando nós começamos a voltar ao trono de Deus na América, que ousaria em seu coração fazer tal coisa? Quem ousaria pensar que pode levantar sua mão contra minha noiva para acabar com ela? Quem ousaria pensar que pode amaldiçoar e aniquilar o povo que eu já proclamei que é abençoado na terra? E ser uma bênção onde quer que vão. Aplausos. Quem ousaria erguer sua mão contra este povo? Minha noiva, o testemunho de quem eu sou na terra, minha família, relacionados a mim por sangue, quem ousaria tal coisa? E disse Ester:
O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete. E quando ele entrou novamente, alguém disse: na verdade, foi um dos camareiros. Ele disse ao rei: olha, aquela forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mordecai está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca. Posso dizer que Amã saiu para um passeio depois da janta. Aqui o pastor fez um trocadilho com a palavra em inglês hang, enforcar, e hang off, sair para passear, que ele tinha preparado para Mordecai. E o furor do rei se aplacou. Deus mudará tudo ao redor para o bem. Deus mudará. Aplausos. Deus te dará o poder para convidar o diabo para jantar se você orar e buscar se tornar um com a vontade, o caminho e a pessoa de Jesus Cristo. É tempo de você orar pelo seu lar, é tempo de orar por sua família, é tempo de nos reunirmos para orar por nosso povo, é tempo de colocarmos nossa nação diante de Deus. Realmente, pessoal, é hora de convidar o diabo para jantar. E você verá o que Deus fará. Você verá o que Deus fará. Louvado seja Deus. Pai, nós te pedimos, Senhor, por compreensão espiritual em nosso tempo. Te pedimos, Senhor, pela graça, ó Deus, a graça de orar novamente. A graça para jejuar, a graça de entrarmos em teu tribunal. A graça de orar e crer nas promessas que o Senhor fez a nós. Nós te pedimos pela graça, ó Deus, de olharmos para longe de nós mesmos, quer tenhamos sido fiéis ou infiéis, Senhor. Deus, isso não faz diferença. Te pedimos pela graça de chegar diante de tua corte, mais uma vez, para expor as obras do inferno e ver as trevas de nosso tempo retrocederem. Ver nossos filhos sendo livres. Deus Todo-Poderoso, ver esse plano maligno em nossa época retroceder para as trevas que é o lugar dele. Ó Senhor Jesus Cristo, nos perdoe por não estarmos orando do modo como deveríamos, por não nos importarmos como deveríamos, por buscarmos ficar preservando a nós mesmos enquanto outros estão perecendo ao nosso redor. Dê-nos a graça de sermos jogados nos problemas de nossa época, crendo que em meio aos nossos frágeis esforços, resultados sobrenaturais podem acontecer. Nos ajude, Senhor, a voltarmos à batalha, como antigamente fez Moisés, ou para sermos destemidos como o jovem Davi, ou para irmos diante do trono quando nos sentirmos não amados como Esther. O Senhor nos mostrou através de toda a história quem são os que o Senhor usa em tempos de crise. Ó Deus, pelo teu santo nome, Jesus, eu te peço e nós te pedimos como teu povo hoje, para despertar essa nação mais uma vez. Desperta nossa cidade mais uma vez, envia uma onda de misericórdia, ó Deus. E afasta as trevas que tentam aniquilar e marginalizar teu povo e o testemunho de quem o Senhor é. Nos dê vitória, Senhor Jesus Cristo, das leis malignas que serão passadas. Deus Todo-Poderoso, nos ajude como teu povo. Nos dê a graça de orar novamente. Pai, nós te agradecemos, agradecemos com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que oração, meu Deus.